Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 10. Lembrança. 1 Crônicas 28 relata o fim da vida de Davi quando ele queria construir uma casa para o Senhor. Apesar de manter esse sonho perto de seu coração durante grande parte de sua vida, Deus anulou as boas intenções de Davi, dizendo: "Não construirás uma casa ao meu nome, porque foste um homem de guerra. Salomão, teu filho, ele edificará a minha casa." 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 3 e 6. Então, Davi passou os planos do templo para Salomão. Ele não reclamou, ele não acusou Deus de tirar seu sonho, nem tentou minar os planos de Deus para Salomão. Davi estava grato pelo papel na história de Israel que Deus lhe confiou para desempenhar e começou a fazer tudo o que podia para tornar o trabalho de Salomão mais fácil. Naquele dia, Davi deu o equivalente a bilhões e bilhões de dólares do tesouro real, 1 Crônicas 22:14, para a construção do templo, ouro para as coisas de ouro e prata para as coisas de prata, madeira, pedras preciosas e mármore. Então, na presença de todo o povo, ele fez uma grande oferta de seus recursos pessoais. 1 Crônicas 29, versículos de 3 a 5. Seguindo o seu exemplo, o povo também começou a fazer doações. E Davi disse: "Mas quem sou eu e qual é o meu povo para que possamos oferecer de boa vontade desse tipo? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Guarda isto para sempre, na imaginação dos pensamentos do coração do teu povo, e prepara o coração para ti." 1 Crônicas capítulo 29, versículos 14 e 18. Que eu saiba, nenhuma outra oferta na história chegou perto de igualar o que Davi e o povo deram naquele dia. Bilhões de dólares em ouro, joias e tesouros de família chegaram espontaneamente. Davi ficou tão chocado pela disposição do povo em doar que orou: "Senhor, quem somos nós para dar assim? Nós já fomos escravos, não tínhamos nada. Agora, olhe para esta abundância e pensar que tudo isso é apenas uma parte do que tu já nos deste." Ele continuou: "Senhor, mantenha isso para sempre na imaginação de teu povo. Ajude-nos a lembrar deste dia. Não os deixe esquecer." Davi entendeu a importância de lembrar e referiu-se a isso como mantê-lo na imaginação do coração das pessoas. De fato, no início de sua vida, Davi escreveu o Salmo 103, que diz: "Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios." Salmo 103, versículos 1 e 2. É uma tendência humana esquecer das coisas. Basta olhar para os filhos de Israel. Quantas vezes ao longo de seu tempo no deserto, as pessoas esqueceram o que o Senhor havia feito por elas? Levou apenas 3 dias para esquecerem o Mar Vermelho. Êxodo 15, versículos de 22 a 24. Vez após vez, eles se esqueceram da provisão do Senhor. "Trouxeste-nos aqui para nos matar", reclamaram. "Voltemos para o Egito." Êxodo capítulo 16, versículo 3 e capítulo 17, versículo 3. É por isso que o Senhor deu aos israelitas leis, ordenando-lhes que não removessem o marco de seu vizinho. Deuteronômio 28, versículo 14. E fizessem festas anuais como a Páscoa, para comemorar eventos especiais e levá-los a ensaiar tudo o que Deus havia feito.
Durante uma ocasião, pouco antes da morte de Moisés, Moisés reuniu o povo de Israel para algumas instruções finais. Ele designou Josué para conduzir o povo à terra prometida. Também reiterou a lei e contou tudo que o Senhor havia feito e contou tudo que o Senhor havia dado a eles no deserto. Lembrou ao povo como Deus os livrou do Egito, destruiu os exércitos de seus inimigos no Mar Vermelho e os sustentou no deserto. E o Senhor disse a Moisés que ensinasse ao povo um cântico que testificasse contra eles quando o rejeitassem nos próximos anos. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, e se fartará, e se engordará, e então se tornará a outros deuses, e os servirá, e me irritarão, e anularão a minha aliança. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele fez hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Deuteronômio capítulo 31, versículos de 19 a 21. Isso me surpreende. Se eu tivesse a oportunidade de ajudar alguém a mudar drasticamente suas circunstâncias de vida, sabendo que rejeitariam e eventualmente desprezariam minha ajuda, acho que não os ajudaria. O Senhor sabia que os israelitas o rejeitariam e, em vez de rejeitá-los ou abandoná-los, ele disse a Moisés que lhes ensinasse um cântico, uma canção que lembrasse o povo e seus filhos da bondade de Deus e testificasse contra sua incredulidade. A tendência natural e humana é o esquecimento. Se não mantivermos propositalmente nossa imaginação na bondade de Deus, esqueceremos o que Ele fez em nossas vidas e nossa fé sofrerá. Não muito tempo atrás, um casal se aproximou de mim em desespero. Eles estavam enfrentando um enorme desafio financeiro e estavam orando para que Deus suprisse suas necessidades. Mas o prazo em que colocaram sua fé estava se aproximando, sem resposta à vista. Eles não sabiam o que fazer, mas eu conhecia esse casal. Eu conhecia a história deles. Eu sabia que Deus havia salvado suas vidas, livrando-os do vício e da fome. Sabia que Ele os havia tirado das ruas e provido para eles tão abundantemente que agora estavam cuidando de outros. Então, em vez de orar por esse casal como pediram, passei alguns minutos lembrando-os de tudo que Deus já havia feito em suas vidas. Em pouco tempo, os dois estavam chorando de alegria. Eu não atendi à necessidade física deles. Não lhes dei assim diz o Senhor. Nada em suas circunstâncias mudou, mas eles começaram a se lembrar da bondade de Deus, sua fidelidade. Isso despertou a fé deles e disseram: se Deus pode fazer isso, Ele pode cuidar disso. A memória é poderosa. Ela envolve nossa imaginação, mas devemos usá-la intencionalmente. Devemos usar nossa imaginação para lembrar as coisas que Deus fez por nós, não a dor de circunstâncias passadas. De acordo com 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 18, não podemos lembrar sem envolver nossa imaginação. Romanos 1, versículo 21, fala sobre a ligação entre gratidão e imaginação. Porque quando conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas tornaram-se vãos em suas imaginações, e seu coração insensato se obscureceu. Quando não somos gratos, quando não nos lembramos do que Deus fez ou glorificamos como Deus, Paulo diz que nos tornamos vãos em nossa imaginação. Nossos corações estão endurecidos e torna-se difícil ouvir a voz de Deus ou ver sua obra em nossas vidas. Glorificar, basicamente, significa colocar valor ou dignificar algo ou alguém. Se não estamos glorificando a Deus, então não estamos estimando ou apreciando plenamente o que Ele fez. Todo dia que o sol nasce é um dia de agradecer a Deus. Todos os dias Ele faz a terra girar
e as estações seguirem seus cursos. Todos os dias, sua misericórdia e bondade nos seguem. Salmos 23, versículo 6. Cada coisa boa que temos e cada respirada que damos, tudo vem dele. Tiago 1, versículo 17. Deus nos abençoou, mas um dos sinais do fim dos tempos é que as pessoas se tornarão amantes de si mesmas, orgulhosas e ingratas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Essa é uma das razões pelas quais tornei obrigatórias as viagens missionárias internacionais para os alunos da Charis. Às vezes, é importante nos afastarmos de nossa cultura, onde achamos que ser pobre não é ter 5 televisores de tela plana, o carro mais novo e o celular mais sofisticado, para reconhecer nossas muitas bênçãos. Certa vez, ouvi David Burton dizer que, sob certas circunstâncias, se uma pessoa ganha menos de $61.000 por ano, ela pode se qualificar para benefícios concedidos pelo governo. Misericórdia! Não entendemos o que está acontecendo no resto do mundo. Ouvi dizer que uma pessoa sem dívidas e com $10 no bolso tem mais dinheiro do que a grande maioria das pessoas neste planeta. $10. Somos abençoados, abençoados, abençoados e muitos de nós nem sabemos disso. Tomamos tantas coisas como garantidas na América. Não valorizar o que Deus fez, que estamos respirando, que vivemos em uma das nações mais prósperas do mundo, que Deus está se movendo e as pessoas estão passando a conhecê-lo aos milhares, nos torna ingratos e nos cega para a sua bondade. Se pudéssemos pegar nossos avós e bisavós e traduzi-los no estilo de vida de hoje, eles ficariam sobrecarregados com nossas conveniências. Podemos viajar meio mundo em menos de um dia. Podemos colocar algo no micro-ondas, apertar um botão e fazer uma refeição quente em 2 minutos. Podemos fazer chamadas telefônicas sem fio e receber as últimas notícias em minutos. Nossos bisavós ficariam chocados. Você percebe quanto tempo mais temos agora? Nossos bisavós passaram o dia inteiro tentando sobreviver. Eles cultivavam sua própria comida e faziam suas próprias roupas. Temos muito mais tempo livre do que eles. A questão é, o que estamos fazendo com esse tempo extra? Estamos glorificando a Deus? Estamos abençoando os outros? Estamos vivendo o nosso verdadeiro propósito? Quando tomamos as bênçãos de Deus como garantidas ou não somos ingratos, Romanos diz que nos tornamos vaidosos em nossas imaginações. Romanos 1, versículo 21. Isso não significa que nossa imaginação deixe de funcionar. Significa que ela simplesmente começa a trabalhar contra nós. Esquecemos o que Deus fez em nossas vidas e nossa imaginação começa a gravitar em direção ao negativo. Capítulo 11. Não pode perder para ganhar. Pedro exortou-nos como crentes a adicionar à nossa fé a virtude e ao conhecimento da virtude e ao conhecimento da temperança, para que não nos tornemos estéreis ou infrutíferos na vida. 2 Pedro capítulo 1, versículos de 5 a 8. Pedro disse: Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro capítulo 1, versículo 9. Nossa capacidade de lembrar a bondade de Deus está diretamente ligada ao uso de nossa imaginação. Ninguém é tão cego quanto a pessoa que só vê o que as olha de frente, a ponto de esquecer a bondade de Deus. As Escrituras ensinam que as emoções seguem os pensamentos. As emoções são subproduto daquilo em que a nossa mente se concentra. Se não valorizarmos o que temos, se lamentamos tudo o que não temos e nos concentramos no negativo, se temos medo do que pode acontecer, estamos direcionando nossa imaginação para pensar em coisas deprimentes. E isso produzirá depressão em nossas vidas. Isaías 26, versículo 3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz é um subproduto do que pensamos.
Uma pessoa que luta contra a depressão está vivendo com a imaginação vã. O mundo pode chamar isso de desequilíbrio químico, e esse pode ser um de seus sintomas, mas seu corpo está funcionando exatamente da maneira que Deus planejou. Se você mantiver sua mente focada em Deus, no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, Filipenses 4:8, você terá paz. Se você não sente paz, é porque está pensando nas coisas erradas. Suas emoções estão seguindo seus pensamentos. Anos atrás, uma mulher veio até mim em lágrimas. Seu objetivo na vida era ser mãe, mas ela e o marido lutaram para engravidar. Finalmente, depois de meses de tentativa, eles descobriram que iam ter um bebê. No entanto, durante a consulta médica mais recente, foram informados de que ela tinha uma gravidez tubular. A fim de salvar a sua vida, o médico aconselhou uma operação para remover todos os seus órgãos femininos. Mas mesmo se fizermos isso, disse ela, o médico disse que há apenas 50% de chances de eu sobreviver. Tentando aceitar a perda iminente de seu bebê e qualquer esperança de filhos, essa mulher veio para orar. Isso não é grande coisa, eu disse. Imediatamente, a mulher parou de chorar e olhou para mim com os olhos tão grandes quanto pratos de jantar. Você teria pensado que eu a esbofeteei. Você pode fazer o que quiser, continuei. Você pode seguir o caminho do médico, pode deixá-lo tirar todas as suas partes femininas. Deus ama você e isso nunca vai mudar. Mas você nunca terá filhos biológicos se fizer isso. Que opção tenho eu? Ela expirou. Se eu não fizer isso, posso morrer. Creia em Deus, exclamei. Isso não é grande coisa para Deus, não é difícil. Para encurtar a história, a mulher decidiu crer em Deus. Ela e o marido recusaram o tratamento do médico, assinaram página após página de documentos legais absolvendo o médico da responsabilidade e colocaram sua fé em ação. 25 anos e muitos filhos nascidos naturalmente depois, ela está viva e bem declarando as obras de Deus. Irmãos e irmãs, essas coisas não são difíceis para Deus. Até mesmo o câncer não é grande coisa. O câncer não é mais difícil de curar do que um resfriado. Você não pode curar um resfriado e não curar o câncer. Os médicos podem fazer mais pelo câncer do que pelo resfriado. Eles podem irradiá-lo, podem eliminá-lo, mas não podem fazer nada pelo resfriado. Os remédios que eles dão para lidar com os sintomas apenas secam seus seios nasais, mas eles fazem o resfriado durar mais tempo. A diferença é a quantidade de medo associada a ele. Pegar um resfriado não afeta sua imaginação da mesma forma que o câncer afeta. No entanto, do ponto de vista de Deus, não é mais difícil curar o câncer do que curar um resfriado. Infelizmente, a maioria das pessoas carrega uma imagem diferente. Em vez de se lembrarem da bondade e das promessas de Deus, elas permitem que o medo dirija sua imaginação e controle suas emoções. Faz décadas, desde que eu estive deprimido com medo, eu simplesmente não me permito ir lá. Eu mantenho minha mente no Senhor. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. A palavra hebraica traduzida como mente, neste versículo, é na verdade a palavra yetzer, e refere-se à imaginação. No Antigo Testamento, esta palavra yetzer foi traduzida como imaginação 4 vezes. Gênesis 6, versículo 5, Gênesis 8, versículo 21, Deuteronômio 31, versículo 21 e 1 Crônicas 29, versículo 18. E imaginações, uma vez. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Se você mantiver sua mente, especificamente sua imaginação, em Deus, se você continuar vendo a si mesmo vencendo, continuar vendo as promessas de Deus se cumprirem, continuar pensando no que Deus prometeu em vez do que você vê e sente no reino natural, você experimentará a paz.
Você não ficará ansioso por medo repentino. Provérbios 3:25. Você não saberá se preocupar, não saberá como descrer em Deus. Não importa o que aconteça, seu coração está protegido. Perto do fim da vida do apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja em Filipos dizendo: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. A essa altura da vida de Paulo, ele havia viajado por grande parte do mundo conhecido, proclamando o evangelho. Seu corpo estava cansado, tinha passado por muito. Ele foi ameaçado e espancado várias vezes por seu testemunho, suportou a prisão, naufragou e conheceu a fome, a nudez e o frio. 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 27. O fato de Paulo ainda estar vivo era uma prova da graça de Deus. Paulo escreveu esta carta à igreja, sabendo que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Ao sentar-se na prisão novamente, ele escreveu essa luta de anseio pelo céu, mas sabendo que lhe ainda era necessário na terra. Mas, de ambos os lados, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Filipenses capítulo 1, versículos de 23 a 25. Paulo não tinha medo de morrer. Ele sabia que esta existência física era uma mera sombra de tudo o que havia na vida e estava ansioso pelo céu. Ele até chamou a morte de lucro. Algumas traduções dizem grande lucro. Mas, em vez de estar com o Senhor, Paulo escolheu o que era mais necessário: permanecer na carne para ajudar a guiar as novas igrejas na doutrina correta. Eu entendo o dilema dele. Certa vez, recebi um livro intitulado Intramuros, de Rebecca Springer. Foi originalmente publicado por volta da virada do século XX e desde então tem sido publicado com diferentes títulos. No livro, Rebecca escreve sobre sua experiência no céu. Ela começa dizendo, em minhas próprias palavras: Eu não estou pregando, não estou tentando fazer uma nova doutrina. Não tenho agenda a não ser compartilhar minha experiência e encorajar os outros como fui encorajada. Na época em que ela escreveu este livro, quase todas as famílias nos Estados Unidos haviam perdido alguém na Guerra Civil. Muitos na época pensavam que a vida terminava com a morte e lutavam sob o peso de sua dor. Mas quando Rebecca adoeceu e morreu, ela descobriu que a vida continua gloriosamente para todos os que creem. Quando recebi o livro, estava viajando. Eu não tinha intenção de lê-lo até chegar em casa. Mas naquela noite, no meu quarto de hotel, eu o peguei e não consegui largá-lo. Fiquei acordado a noite toda e li o livro inteiro. E tive que pregar na manhã seguinte. Então, pouco depois de chegar em casa, deixei Jamie com minha mala e corri para uma série de reuniões. Mais tarde, naquele dia, eu a encontrei sentada em uma cadeira em nossa sala de estar, completamente impressionada. Ela havia lido o livro. No mês seguinte, nós dois tivemos que usar nossa fé para permanecer vivos porque estávamos prontos para o céu. Irmãos e irmãs, você não precisa desmoronar como uma mala de $2 toda vez que os ventos das circunstâncias sopram em sua vida. Esta vida não é tudo que existe. Se o médico me dissesse que eu ia morrer, eu não deixaria isso abalar meu mundo. Dentro de mim está o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se a morte não conseguiu segurar Jesus na sepultura, ela não tem o poder de me colocar lá prematuramente. Mas, se o pior acontecesse e eu não recebesse a cura, simplesmente iria para o céu. Eu veria Jesus face a face. Eu conheceria todos os meus heróis bíblicos. Eu me reuniria com minha mãe, meu pai, minha irmã, com todos aqueles que vieram antes de mim. Se o médico me dissesse que eu ia morrer, poderia ser tudo o que eu poderia fazer para não chegar e beijá-lo. Para um crente, a morte não é o fim, é apenas o começo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. Na vida cristã, você não pode perder por ganhar. Deus está do seu lado.
Se você perder dinheiro, ele te deu o poder de obter riqueza. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Você pode fazer isso de volta novamente. Se você for demitido injustamente, Deus é sua fonte. Ele proverá seu pão de cada dia e também proverá sua reputação. Salmos capítulo 146, versículo 7. Se está doente, você pode ser curado. Ele é o médico dos médicos. Êxodo 15, versículo 26. Você pode vencer nesta vida, mas mesmo se você morrer, você ainda está no lucro. Opa, e aí, tá gostando do vídeo? Que bênção! Fico feliz por isso. Então, esse é um trabalho independente que eu realizo por aqui. E existem muitos excelentes materiais que ainda não estão disponíveis em português, que não foram traduzidos nem mesmo por editoras de livros. E o meu objetivo é pegar cada um deles e traduzir justamente para edificar o corpo de Cristo. Mas nem sempre eu encontro esses materiais de forma gratuita. Muitas vezes eu tenho que comprar para poder traduzir. E aí é que entra a sua parte nesse papel. Essa obra eu realizo praticamente sozinho. Aqui somos eu e o Espírito Santo. Então, é por isso que é muito importante a sua contribuição nesse trabalho. Através da sua contribuição, eu posso investir em recursos para o canal, como equipamentos e até mesmo esses materiais. Sejam materiais do pastor Chris, Charles Capps, Kenneth Hagin e muitos outros homens de Deus que receberam grandes revelações, mas infelizmente ainda não está disponível em português. Como, por exemplo, Andrew Wommack, que está vindo por aí no canal. Então, a chave Pix é essa que está aparecendo aí na sua tela. Você semear nessa obra significa que você também está semeando no reino e contribuindo para que o reino de Deus se espalhe, não só no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa, como Portugal, Moçambique e Angola. Então, contribua com o que você puder. Fique à vontade para contribuir, porque assim nós poderemos fazer muito mais pelo reino e espalhar a verdade da palavra. Cada pessoa que enviar a sua contribuição, geralmente o nome dela aparece junto com o Pix. Então, eu também estarei orando especificamente por cada pessoa que ajudar como um mantenedor dessa obra. Ah, e caso você esteja fora do país e não haja Pix no país onde você mora, você pode fazer uma transferência através do PayPal. O e-mail do PayPal está aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Fica na paz, conto com você e agora continue com o restante do vídeo. E lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com mais alguém que você conhece e que sabe que precisa ouvir essa mensagem. Capítulo 12. Uma perspectiva eterna. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem problemas, mas ele prometeu que por meio dele venceríamos. João 16:33. Se você não está experimentando a vitória e não conhece a paz, você não tem a perspectiva correta. A Nova Tradução Viva de Isaías 26:3 diz: Tu manterás em perfeita paz todos os que confiam em ti, todos os que pensam em ti. Se você está lutando com preocupação, depressão ou estresse, não está mantendo sua imaginação fixa nele. Não importa o que está acontecendo no trabalho, não importa o que está acontecendo em seu corpo ou conta bancária, não importa o que a sociedade está fazendo, o que importa é o que está acontecendo em seu coração. Não duvido que existam problemas físicos, não duvido que existam desequilíbrios químicos. Eu sei que você pode tomar uma pílula para afetar seu humor, mas desequilíbrios químicos não causam depressão. A depressão causa desequilíbrios químicos. Independentemente do que aconteça com você ou ao seu redor, é o que você permite dominar seu coração, sua imaginação, que dita como você se sente e, finalmente, determina o curso de sua vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Jamie e eu estivemos em situações que pareciam absolutamente sem esperança no natural. Lembro-me de um caso que foi notícia em todo o mundo. Algo que aconteceu conosco foi mencionado na transmissão de Paul Harvey. Ele nos chamou pelo nome e disse: Esta é a pior coisa que já ouvi.
No entanto, naquele momento tivemos paz. Estávamos esperançosos. Wendell Parr, um bom amigo que nos ajudou a fundar a Charis, me ligou depois de ouvir a notícia e disse: "Sei que você deve estar lutando. Não entre hoje. Você não pode ministrar agora." "Vou entrar", respondi. "Mas o que aconteceu com você?" "Ei", eu interrompi. "Jesus não mudou. Não vou falar a esses alunos sobre mim. Estou contando a eles sobre Jesus. Estou entrando." E eu ministrei o dia todo. A única maneira de fazer algo assim é controlar sua imaginação e manter os olhos fixos em Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são atemporais, mas as coisas que não se veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Este versículo deixa bem claro que tudo o que podemos ver com nossos olhos é temporário. Os problemas são temporários, as circunstâncias são temporárias. Até os relacionamentos vêm e vão, mas as coisas invisíveis, verdades espirituais, são eternas. É nisso que Jamie e eu nos concentramos. Foi nisso que Paulo, o apóstolo, se concentrou. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo falou de seu sofrimento por causa do Evangelho. Ele disse que, como muitos ministros, ele e os outros apóstolos estavam perturbados por todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Tudo isso foi por causa daqueles a quem eles pregavam. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Paulo continuou dizendo: "Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia." 2 Coríntios 4,16. Este versículo se aplica a todos nós, ministros e leigos. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, nosso homem interior pode ser renovado diariamente se aprendermos a controlar nossos pensamentos. Como sociedade, nos tornamos mestres nas desculpas. Pensamos: se ninguém sabe o problema que vi, ninguém conhece minha tristeza. Mas não importa o que o seu médico disse, não são seus hormônios, não é um desequilíbrio químico ou uma deficiência de nutrientes. Não importa o que o psicólogo diga, não é aquela época do mês ou a maneira como você foi criado. O que você pensa é o que você se torna. Convencer-se de que seus problemas são maiores ou seus desafios mais difíceis apenas te distancia da resposta. Você não pode ser vítima e vencedor ao mesmo tempo. Deixe a palavra de Deus pintar um quadro de sucesso e vitória em sua vida, porque, à luz da eternidade, o que está acontecendo com você não é grande coisa. Sabe, eu tenho um diário desde 1996. Às vezes eu volto e o leio para lembrar o que Deus me fez passar. Isso me ajuda a ser grato. Também me surpreende quando leio algumas das coisas que costumavam me incomodar. Se eu não tivesse esse diário, eu as teria esquecido totalmente agora. Simplesmente não eram tão importantes, mas na época eu pensei que era uma coisa terrível. Por exemplo, voltei para casa de uma viagem de ministério de pesadelo há alguns anos. Não vou entrar em detalhes, mas depois de 72 horas sem dormir, meu carro quebrou e tive que alugar um para chegar em casa. O carro alugado travou, então tive que pegar um carro emprestado de um amigo e arranhei o carro. Ele repintou todo o carro às minhas custas. Eu não queria passar por algo do tipo novamente. Então, decidi comprar 2 carros novos, um para Jamie e outro para mim, que não quebrassem. Uma semana depois, tirei meu carro novo da garagem e entrei no outro carro novo. Eu destruí os 2 na primeira semana. Por mais frustrante que isso possa parecer, eles eram apenas carros. Não importava, ninguém foi ferido. Nós os consertamos e não foi grande coisa. Estou te dizendo, Jesus é maior do que qualquer coisa que você ou eu possamos enfrentar nesta vida. Mas, como o apóstolo Paulo, precisamos ter a atitude de que nossas lutas atuais são apenas uma leve aflição
em comparação com a alegria que nos espera na eternidade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18. Paulo podia chamar seus sofrimentos de leves, porque eram apenas momentâneos. E nesses sofrimentos, ele aprendeu a olhar para as coisas que não se veem. Como você vê as coisas invisíveis? Com sua imaginação. Paulo disse que tudo que você vê é temporário. Tudo no natural pode ser mudado. O câncer pode ser mudado. A AIDS pode ser mudada. As finanças podem ser alteradas. Tudo que é físico está sujeito a mudanças. E segundo Filipenses, deve dobrar os joelhos ao que é eterno, o nome de Jesus. Filipenses 2, versículos 9 e 10. Isso é muito importante. Eu entendo que é mais fácil pregar do que viver, mas vai por mim, vale a pena o esforço. A palavra de Deus é muito superior a qualquer coisa que você possa ver com seus olhos físicos. Vale a pena o esforço de meditar na palavra e deixá-la pintar uma nova imagem em sua mente. Vale a pena o esforço de manter sua imaginação em Deus, capturando qualquer pensamento que se exalte contra o conhecimento de Cristo. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, Deus te deu a capacidade de vencer, sem desculpas, sem exceções. Você não tem que viver debaixo das circunstâncias. Continua na próxima parte. Pessoal, é o seguinte, eu abri um canal no Telegram, um canal aqui para a gente poder comunicar a vocês os nossos próximos passos, as programações do canal, enfim, ou qualquer recado que seja necessário eu dar a vocês, inclusive até mesmo para poder notificar vocês dos vídeos quando eles saírem, até porque eu sei que o YouTube nem sempre entrega para todo mundo os vídeos. Então, vai ser uma forma de facilitar primeiro o nosso contato. Lembrando, não é um grupo no Telegram, é um canal. Ali ninguém vai ficar te mandando um monte de mensagem o dia todo, então pode ficar tranquilo. Vai ter o espaço ali para caso vocês queiram comentar, mas é importante vocês saberem que eu abri esse canal justamente para a gente ter um contato maior e também para poder enviar os vídeos, os links, ou então quando tiver algum material, um arquivo em PDF, fica mais fácil para vocês baixarem a partir de lá. Então, o link do nosso canal no Telegram vai estar aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Então você que está assistindo esse vídeo agora, clica aí e entra lá. E para quem não tem o Telegram, ele é bem parecido com o WhatsApp, só que melhor. Enfim, entra lá, clica aí. E se você nos acompanha já há um tempo e ainda não é inscrito no canal, rapaz, não seja vacilante. Se inscreve aí no canal, clica no sininho de notificações, deixa o seu like, comenta se você gostou do vídeo. E aqueles que têm contribuído, saiba, eu tenho orado pela vida de vocês. São vocês que possibilitam que esse canal cresça cada vez mais, que a qualidade do conteúdo aumente, que a qualidade do áudio, inclusive, de todos os equipamentos que eu uso aqui aumente, inclusive dos livros. Como já expliquei, muitos livros eu consigo achar de graça, mas outros nem sempre. Então algumas vezes eu acabo tendo que comprar. E como esses livros são internacionais, o preço deles está em dólar. Então um livro que custa $10, em real, quando a gente converte, fica um pouco mais de R$50, já que até o presente momento, até a data que eu estou gravando esse vídeo, o dólar ainda está na casa dos R$5 e pouco. Então um livro que custaria $10 acaba custando 50 e por aí vai. Eu estou orando pela vida de todos vocês que têm contribuído, vocês são uma bênção, vocês são os mantenedores dessa obra. Então continue, deixa Deus te usar. Isso vai se converter em uma colheita muito maior na sua vida. Eu oro para que isso aconteça em nome de Jesus.